Olá a todos e todas, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, então, a escala, pessoal, é, ela tem em todos os mapas. A escala é um elemento presente em todos os mapas. Lá no começo do ano, quando a gente fez aquela atividade que a gente pegou um monte de tipos de mapas diferentes, nós descobrimos que bons mapas, todos eles têm alguns elementos importantes, né? Que é título, a escala, legenda, a fonte das informações, ah, e a orientação, né? Algum lugar que você possa saber onde está o norte ou o sul, não é mesmo? E aí, para poder explicar para vocês o que é escala, eu fui lá no livro de geografia e peguei a definição do autor, né? Que é o Elian. Ele diz que a escala é a relação entre as dimensões da área na superfície terrestre e sua representação em uma superfície plana menor. O que será que ele está querendo dizer com essa superfície plana menor? O que seria essa superfície plana menor? Perfeito, é o próprio mapa. Então ele está dizendo assim, ó, que o que está no mapa está representando aquilo que está na realidade, né? Então, a escala é a relação que vai mostrar qual que é essa relação entre elas, entre a dimensão, ele está dizendo aqui da área, né, que está na superfície do planeta Terra, e o que está na superfície do mapa, o que está mostrado naquele mapa lá. Eu, que não sou nada humilde, resolvi colocar aqui para vocês a minha própria definição, né? Então, fui lá buscar um grande escritor, uma pessoa, um geógrafo famoso e tal. Aí eu, humildemente, vim aqui colocar a minha definição, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Que é o quê? Que a escala, o mais importante de vocês entenderem de escala é que a escala é uma relação. Ela, ela nunca existe sozinha. Ela é uma relação, ela mostra uma relação. E essa relação é uma relação proporcional. É uma relação de proporção entre a distância que está representada no mapa e a distância que existe na realidade. Então, por exemplo, eu vou destacar aqui algumas coisas. Então, o mais importante é você entender que a escala é uma relação. E essa relação, ela é proporcional. Ela não é desigual, é uma relação proporcional entre uma distância, ela pode ser distância, pode ser uma área, pode ser uma forma que está representada no mapa e e qual que é a relação disso com aquela forma que existe na realidade. Quando a gente faz um mapa, por exemplo, a gente estava fazendo o croquis. Vamos imaginar o croquis lá do campus. Lembra? Vamos imaginar que você colocou no seu croquis você representou lá o prédio do bloco didático, onde a gente tinha aula, certo? Você fez uma representação lá, você fez um quadradinho, assim, um retângulo, mostrando lá o bloco didático, certo? Esse quadradinho que você desenhou, ele é o bloco didático em si? Não, né? Ele é só a representação daquele bloco didático. Mas aquilo que você colocou no papel existe na realidade, não é? Então, a escala é uma maneira de representar, de mostrar que relação que é essa. Aí, para simplificar ainda mais, porque ainda está um pouco confuso, eu vou simplificar dizendo que a escala é o número de vezes em que a realidade foi diminuída para caber no papel, para caber no mapa. Então, vamos imaginar que a gente vai fazer um mapa da cidade de Foz do Iguaçu, certo? Ou um mapa do quarteirão da sua casa, da quadra, vocês chamam aqui de quadra, né? Vamos imaginar que vocês vão fazer um mapa da quadra da sua casa. Faria sentido você fazer um mapa da quadra da sua casa do tamanho da quadra da sua casa? Além de não fazer sentido, ia ser bem difícil, né? Fazer um mapa de uma folha do tamanho da quadra da sua casa, né? Então, se você quiser fazer um mapa que faça sentido, que seja fácil de você manusear, que seja
que você consiga encontrar as informações que você precisa e que cabe numa folha de papel, você vai precisar representar aquela realidade num tamanho menor. Concorda comigo? A escala é justamente o que vai mostrar essa proporção entre o quarteiro, a sua quadra, o tamanho real da sua quadra, e o tamanho que está representado no seu mapa. Se o seu mapa tiver uma escala, você sabe exatamente qual vai ser o tamanho da sua quadra, sem precisar percorrer a sua quadra. Por exemplo, a Ellen, vamos imaginar que a Ellen faz um mapa da quadra dela e coloca a escala lá. Ela calculou direitinho e colocou a escala. O Eduardo, ele não conhece onde a Ellen mora e não sabe qual que é a quadra da casa dela, nem a distância, nem o tamanho, não sabe nada. Mas se a Ellen mostrar para ele esse mapa com a escala certinha, ele vai conseguir saber qual que é o tamanho dessa quadra, qual que é a área dessa quadra, como que ela é, porque a escala é essa relação proporcional. E ela expressa isso, o número de vezes que a realidade foi diminuída para poder caber naquela folha de papel. Vou mostrar um exemplo prático para ficar um pouquinho mais fácil. Por exemplo, esse mapinha aqui da América do Norte. Eu tirei de um atlas. Então, essa imagem está numa folha A4, mais ou menos do tamanho do... Aliás, mais ou menos não, do tamanho de uma folha sulfite, né? É o tamanho desse mapinha. A escala, eu acho que vocês não estão conseguindo ver, mas está aqui embaixo, ó. E aí, então, eu peguei a escala, eu aumentei um pouquinho aqui para a gente poder ver. Ele está mostrando aqui a escala desse mapa. E aí está mostrando de duas formas. Está mostrando essa forma aqui, ó, que está escrito, né? 2 pontinhos, 34 milhões. Conseguem ver? E está mostrando na forma de uma barrinha também. Se você conseguir, na folha, no tamanho original, na folha mesmo, você conseguiria medir isso daqui, ó, equivale a 1 centímetro. Cada barrinha dessa daqui equivale a 1 centímetro. Certo? Então, ele está dizendo que cada 1 centímetro equivale a 170 quilômetros. Mas, professor, aqui está 340, por quê? Porque ele está dizendo que isso aqui são 2 centímetros, ó. Se 1 centímetro é igual a 170 quilômetros, 2 centímetros vai ser igual a 340 quilômetros. Faz sentido? Aqui eu estou dizendo, ó, que a escala é 1 para 34 milhões. Opa! 1 para 34 milhões. Quer dizer que para a América do Norte caber dentro de uma folha A4, quantas vezes eu tenho que diminuir a América do Norte para ela poder caber na folha A4? Perfeito, exatamente. Então, é isso que a escala mostra, essa relação, o número de vezes em que a realidade foi diminuída para caber no papel. Então, tem duas formas da gente representar uma escala, da gente fazer uma escala. Uma delas é a escala gráfica. Lá embaixo do mapinha, ó, como todo bom mapa, ó, ele tem um título, tem uma orientação, que é um norte, uma legenda, e embaixo, olha aqui, é uma escala. Essa é uma escala gráfica. Está dizendo que uma distância desse tamanho aqui, ó, nesse mapa, equivale, na realidade, a quantos quilômetros? 10 quilômetros. Por exemplo, vamos imaginar que quem mora aqui, em relação a quem mora aqui, tem exatamente a mesma distância que está mostrando aqui na escala. Não é a mesma, mas vamos imaginar que sim, que essa distância aqui é a mesma. Vamos dizer que esse é estudante A e esse é estudante B. Qual que é a distância real entre eles? 10 quilômetros. Por quê? Porque pela escala eu sei que tudo que tem esse tamanho aqui tem 10 quilômetros.
Vamos imaginar que esse estudante B está a essa distância aqui, lá da casa da Ellen, e que vamos dizer que isso é 3 vezes esse tamanho aqui, ó. 3 vezes esse tamanho. Qual que é a distância real entre essa pessoa e a Ellen? Bom, então é isso. Então a escala vai mostrar essa relação aí e ela pode ser essa escala gráfica ou pode ser também uma escala numérica. Essa escala numérica, vocês conseguem ver aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Tá escrito assim, ó. 2 pontinhos, 250 mil. Que significaria a mesma coisa que isso aqui, ó. 1 dividido por 250 mil. A gente, como lembra que eu falei para vocês que na geografia, na linguagem cartográfica, a gente sempre usa alguns padrões, tem algumas padronizações. Então, a escala, a gente usa padronização dessa primeira forma aqui. O padrão é 2 pontinhos, 250 mil. Mas você, toda vez que vê isso, já vai saber que significa uma divisão. Então, isso daqui é uma divisão. Então, esse primeiro jeito, você sabe que ele já significa o segundo também, é a mesma coisa. Só que sempre quando você tiver que escrever, você vai escrever do primeiro jeito. E tem um jeito específico para ler esse número aí. A gente lê assim, ó. 1 para 250 mil. Então, essa escala é 1 para 250 mil. Porque eu estou dizendo assim, ó, que esse 1 é igual a... Esse 1 no mapa é igual a 250 mil na realidade. Então, se eu medir 1 centímetro ali no meu mapa, isso vai ser igual a 250 mil centímetros na realidade. Se no mapa eu conseguisse medir 1 metro, por exemplo, que é isso aqui é o metro. Se eu conseguisse pegar um mapa que tem esse tamanho e medir 1 metro nele, isso daqui seria, na realidade, igual a 250 mil metros na realidade. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor para vocês, mas por enquanto vocês precisam saber que a escala, então, é uma relação, e ela é, inclusive, uma relação matemática. Por isso que a gente diz, por isso que ela se expressa na forma de uma fração. E a gente lê essa escala dessa maneira, 1 para 250 mil. Pode ser 1 para 500 mil, 1 para 600 mil, 1 para 34 milhões, como a gente viu ali. Todos esses exemplos que eu dei agora têm uma característica em comum. 1 para. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, na apresentação, é que a escala numérica ela é sempre, no numerador, determinada pela unidade. Unidade. Uno. Um. Então, a escala sempre, sempre, sempre vai ser expressa 1 para alguma coisa. É sempre 1 para tal coisa. Nunca, por exemplo, numa fração, se eu disser que 1 sobre 250 não é a mesma coisa que 2 sobre 500? É a mesma coisa, né? Mas você nunca vai ver uma escala 2 para 500, por exemplo. Porque as escalas são sempre 1 para alguma coisa. Então, se, por exemplo, num exercício de escalas, por exemplo, você descobriu que você chegou a esse resultado, 2 para 500, você ainda vai ter que simplificar essa fração. Por quê? Porque a escala sempre é dada em 1 para alguma coisa. Certo? Lembrando, então, escala é uma relação. Se você tiver que lembrar em uma palavra a escala é uma relação. Essa relação é uma relação de proporção entre o que está desenhado lá no seu mapinha e o que existe na realidade, o que aquele desenho representa na realidade.
para poder manter essa proporção, a gente coloca essas escalas no mapa. Assim você consegue saber o tamanho das coisas que estão representadas no mapa na realidade, certo? E aí essa escala pode ser mostrada de duas vezes, pode ser de duas formas. Ela pode ser uma escala gráfica, em que você mostra no próprio mapa, né, o tamanho, quanto aquele tamanhinho desenhado significa na realidade, ou você pode mostrar numa escala numérica, que é mostrando a relação de 1 para quanto que aquele tamanho significa na realidade, no terreno, certo? Por exemplo, esse de 1 para 250 mil. Agora, minha proposta é que a gente crie a nosso próprio mapa com a nossa escala. E aí, acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês essa questão da escala. Nós vamos fazer, na verdade, não é um mapa, é uma planta, que a gente chama planta baixa, né? Que é a planta, não sei se vocês já viram esses desenhos assim, que é uma planta de uma casa ou de um apartamento. A gente faz a representação como se fosse Deus olhando lá de cima, como se fosse a Beyoncé olhando lá de cima, sabe? E ela olhando assim para os mortais, réis mortais, e vendo como que é a nossa casa de cima, né? Então a gente vai fazer isso, vai fazer uma representação assim do nosso quarto. Pode ser aí o seu quarto, pode ser um escritório, pode ser o quarto dos seus pais, já que o seu está em reforma, Isa. Da onde vocês quiserem. Ah, professor, meu quarto é um L, vai ficar ruim de fazer. Posso fazer da sala? Pode fazer da sala. Posso fazer do banheiro? Pode, mas aí não liga a câmera, por favor, acho que é melhor não. Posso fazer da cozinha, que é mais fácil? Pode. Do que você quiser, tá bom? Para isso, vocês vão precisar de um barbante. Ah, professor, mas eu não tenho barbante. Ah, pode ser um elástico, ó, pode ser alguma fita que você tem aí. Ah, professor, não tenho fita. Ah, pode ser uma linha de roupa mesmo, sabe? Essas que a gente usa para costurar, pode ser. Ah, professor, pode ser, não tenho isso, pode ser fita, linha de pesca, por exemplo, né? É algo, tem que ser alguma coisa que você vai poder dobrar e cortar. De preferência, se tiver linha, por exemplo, para escolher, escolhe uma cor escura que vai dar para ver melhor quando vocês forem colar no papel. Então, vocês vão precisar disso, né? De alguma coisa para medir, então, alguma fita, barbante, linha de pesca, alguma coisa assim. Uma folha de papel A4 ou o próprio caderno de vocês. Então, se quiser, pode fazer no caderno, sem problema nenhum. Não dá para desenhar. Na verdade, assim, a ideia é que a gente vai fazer isso com a medição. Com a escala, não dá para ser mais ou menos. Tem que ser a medida exata. Porque lembra, é uma relação de proporção. Você precisa olhar no mapa e saber quanto que isso mede na realidade. Se você não tiver aí agora, professor, eu não tenho aqui agora. Não tem problema. Vocês podem fazer depois. Então assiste bonitinho e depois faz em casa. Mas não dá só para desenhar, porque a gente precisa saber qual que é o tamanho exato da parede e precisa transformar isso em tamanho no papel. Então, por isso que a gente precisa medir, por isso que precisa desses elementos aqui. Eu sei que é um pouco chato, mas é fundamental para vocês entenderem como é a escala. Eu garanto para vocês que vai ajudar muito a entender como que isso funciona na realidade. Tá bom? Aí, além do caderno ou a folha de papel, vocês vão precisar de uma cola para poder colar. Pode ser cola bastão, eu usei cola bastão, mas pode ser fita crepe, cola, como é que chama? Cola líquida. E vocês vão precisar também de fita crepe, se você estiver sozinho aí, não tiver ninguém para te ajudar a medir, eu colei com fita crepe, ó, se você consegue ver ali na minha parede, deixa eu mostrar essa daqui, ó. Tá vendo que tem um fio pendurado ali, ó? E aí a gente vai medir com ela e uma tesoura também para cortar isso daí, tá? Não é para desenhar, é para
fazer, para colar como coisa, ó. Vai ficar assim, ó. Vou mostrar para vocês. Vai ficar assim. Mais ou menos assim. Tá? Coladinho, tá vendo? Um barbante. Colado. Tá bom? Mas é só se vocês estiverem aí agora. Se não, a gente faz, vocês podem fazer depois, tá bom? É esse a atividade, é descobrir quantas vezes que a gente vai ter que dividir, quantas vezes que a gente vai, como que vai caber isso no nosso mapa. Essa é a atividade. Por isso que é importante ter o barbante, para você conseguir saber como que você vai dobrar. Nós vamos fazer, eu vou medir aqui esse meu quarto aqui, que é o quarto da bagunça, ó, da casa. Tá vendo? Ó, tem ali uns colchão, a minha mesa, que tá quase nada bagunçada. Ali tem a porta. Aqui tem a janela, que é onde ficam os passarinhos cantando que vocês ficam ouvindo, certo? É esse espaço aqui que a gente vai fazer a medição hoje. Não sei se vocês conseguem perceber, mas ele é um espaço retangular, tá vendo? Então, por isso que vai ficar tranquilo ali, vai ficar bem quadradinho ali, bonitinho na folha, né? Bom, se ele é retangular, eu vou conseguir representar ele numa folha A4 tranquilamente. Mas eu preciso saber como que eu vou fazer isso. A ideia do barbante é justamente que a gente consiga medir o tamanho da parede sem precisar se preocupar com é, com a distância em si, com o número, com quantos em centímetros ou metros isso se significa. Porque na escala isso não importa. Na escala não importa o tamanho em relação ao centímetro, se está em centímetros, se metros, a unidade de medida não importa. O que importa é a proporção. Lembra que escala é uma relação de proporção. Então, o que vai importar aqui, eu vou parar a apresentação para vocês conseguirem ver melhor o que eu estou falando. Então, o que importa é a relação de proporção. Por isso que a gente vai usar o barbante. Então, olha só, o que eu fiz para poder, eu tô sozinho aqui, né? Então, como é que eu fiz para poder medir isso? Eu colei um barbante aqui, ó, a pontinha do barbante com uma fita crepe. Estão vendo? Eu vou medir essa parede daqui desse lado até o outro lado dela. Só que eu queria poder medir direto na parede, né? Só que o problema é que tem aquelas coisas que estão me impedindo, então eu não consegui. Mas você concorda comigo que a distância dessa parede aqui para outra, ela é a mesma em toda a extensão dessa parede? Então eu posso medir em qualquer lugar, desde que eu meça retinho, né? Então, o importante é você medir de um canto reto, de um lugar bem retinho no outro. Uma coisa que ajuda é medir pelo chão, usando o chão. Às vezes eu usei a lajota do chão para poder medir já algumas vezes, no IF principalmente. Então, pode ser que ela ajude. Então, olha só, eu vou lá, prendi ali, e aí vou, olha só, vou mostrar para vocês. Medir aqui a distância retinho do meu fio, estão vendo? E aí, corto aqui, pronto. Tenho aqui, essa é a distância da minha parede, de uma parede a outra. Concorda comigo? Sim. Sim? Isso aqui, cabe na folha de papel? Não. Não. Não, né? Não cabe. Então, eu posso dividir isso daqui. Então, eu vou dividir ele na metade, para ver se cabe, se assim cabe. Vamos ver. Será que cabe? Não. Não, ainda não, né? Então, vou dividir de novo. Olha só, quantas vezes eu diminuí a realidade aqui, ó? O número de
de linhas é o número de vezes que está reduzida a realidade. Tá vendo? Então, por enquanto, foram 4 vezes. Mas, ó, ainda não coube no papel. Então, vamos dividir de novo. Se divide isso na metade, vão ser quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes. Vamos ver. Ainda não coube. Vou dividir. 8. Se eu dividir de novo, vai dar quantas vezes? 16. Então, agora 16. Agora coube. Tá vendo? A realidade, 16 vezes para ela poder caber aqui. Não é? Você concorda comigo que se eu desfazer isso daqui, ele está dividido em 16 vezes. Mas se eu desfazer isso de novo, isso vai compor aquela unidade, esse tamanho todo? Então, a mesma distância foi diminuída 16 vezes para poder caber no papel. Então, quer dizer que se eu pegar um mapa que tem uma escala, eu posso pegar aquela distância que está no mapa ali e multiplicar pelo número de vezes que está falando ali naquela divisão, que vai dar a distância real. Então, se eu pegar esse pedacinho aqui na minha escala, se eu fizer uma escala gráfica dizendo que isso daqui equivale a 16 vezes a realidade, se eu pegar 16 pedacinhos desse daqui e colocar aqui na minha sala, no meu quarto, eu vou descobrir que vai dar exatamente o tamanho da realidade. Então, a escala mostra essa relação entre o barbante que mede a realidade diminuído tantas vezes para poder caber aqui no papel. Faz sentido? Olha só, eu vou representar o meu quarto aqui nessa folha. Essa parede que eu mostrei para vocês, que eu medi, é a menor das paredes. Se ela é a menor das paredes, eu tenho que representá-la no lado menor da folha, né? Ó, a folha é um retângulo, tem um lado que é menor no outro. Então, a parede menor eu representei nesse lado que é menor. A parede maior eu vou representar nesse lado maior da folha aqui. Então, quando você for fazer aí, tem que tomar esse cuidado. Porque, por exemplo, quando estava em 8 vezes, essa parede que eu medi, ela caberia aqui, em 8 vezes. Só que aí, na hora, se eu fosse fazer essa outra parede, a parede maior, em 8 vezes só, aqui desse lado, não ia caber. Então, você ia ter que fazer tudo de novo. Então, presta atenção para você colocar os lados certos aí, na hora de representar o seu quarto. Então, vamos lá representar o outro, né? Vamos fazer a outra medição. Tá vendo lá que tem uma linha presa aqui, ó? Opa. Tá vendo? É onde eu colei o outro barbante. Vamos lá. Então, vou pegar o barbante aqui. Meus gatos estavam brincando e aí deu um nó. Meço. Deu essa distância aqui, tá vendo? A mesma coisa, né? Eu não conseguia medir na parede porque tinha os móveis aqui impedindo para eu medir. Então, eu estou medindo no centro, tá retinho aqui, aí então posso usar esse daqui para medir. Se quiser, pode usar o chão, que facilita. Bom, tá aqui, ó. Essa é a distância dessa parede no quarto. Cabe no papel? Vou dividir. Dividir na metade. Cabe? Vou dividir na metade de novo. Cabe? Cabe? Não sei, vamos ver. Não cabe. Mas se coubesse, eu poderia colocar ela aqui? Por que não? Tem que ser 16. Por que tem que ser 16? Para ficar igual a essa escala aqui. Olha só de você olhar aqui, ó, já dá para perceber que fica fora de proporção o tamanho dos dois.
vou fazer o contrário, ó, por exemplo. Se eu colocar essa parede, que é a maior, dividir na metade de novo e ficar 1/16, certo? Essa é a maior parede. Agora eu vou desfazer aquela outra, a menor, e vou dividir ela só 8 vezes. Olha o tamanho que a parede menor ficou. Tá vendo? A parede menor ficou maior. Por quê? Porque ela tá numa outra escala, não é? Tá numa escala errada. Então, isso você tem que prestar muita atenção quando você for fazer, que é colocar tudo na mesma escala. Então, quando você vê um mapa que está em uma determinada escala, você pode ter a certeza que toda aquilo que está no mapa tem aquela mesma escala. Você não pode fazer um mapa dizendo, essa da escala vai ser aqui e esse outra coisa vai ser uma outra escala, porque vai perder as proporções. Então, por isso que quando você vê um mapa, a proporção é sempre a mesma. Então, pensa comigo, olha só. Se eu dividir, quantas vezes eu dividi a realidade para ela caber aqui no papel? 16 vezes. Então, qual que é a escala desse mapa? 1/16. Exatamente. 1/16. Por isso que ele vai ficar assim, ó. Depois que eu fiz tudo bonitinho, aí eu corto, né? Aí você vai cortar. Então, professor, como é que eu faço então para fazer isso daqui? Aí você corta aqui nas bordas e separa um só. E aí cola. Aí separa do outro lado e cola. Não precisa medir de novo, você pode pegar o que sobrou, porque vai dar 16 pedacinhos ali, né? Então você pode pegar um e colar aqui. Aí o outro você vai medir, né? Aí sim, aí pega a outra medida, corta e cola aqui e do outro lado. Além das paredes, eu quero que vocês escolham duas outras coisas aí do quarto ou da sala de vocês para poder representar também. Então, aqui eu representei a porta. Então, eu fui lá, medi a porta, medi o tamanho dela e dividi 16 vezes e o tamanho que deu, eu colei aqui. E também fiz a janela. Lembra que eu mostrei a janela para vocês? Essa daqui, ó. Medi ela, dividi 16 vezes, dobrei 16 vezes, e o tamanho que deu, eu colei aqui. Eu representei com 2, ó, para você poder diferenciar o que, que é a, a janela e o que, que é a porta que está com um só. Se eu dobrasse de novo, qual que seria a escala desse mapa? 32. E ele ficaria maior ou menor aqui na folha? Olha só, eu fiz também para vocês verem. Ele ficou mais ou menos assim, ó. Então, olha a diferença. Dá para perceber que ele é mais ou menos a metade do que o outro? As proporções se mantêm. Então, por isso que tem que usar o barbante, entendeu? O importante é que você entenda que o que você está medindo é o que vai no mapa. Por quê? Porque é isso que a escala representa. A realidade, o que foi medido na realidade, está representado ali, só que algumas vezes menor. E essas vezes são proporcionais. Você vê que a gente divide no meio. Você não pode pegar, por exemplo, o barbante. Vamos lá, vamos imaginar que esse é o tamanho, né? Você enrolar ele aqui, aí enrolar a outra parte aqui, e aí colar ele assim, desse jeito, né? Porque aqui você perde a proporção. Por isso que tem que fazer dobrando na metade, sempre na metade, porque assim você sabe que o tamanho deles vai ser o mesmo, né? O tamanho desses barbantes vai ser o mesmo. O tamanho dessas partes aqui, né? Vai ser o mesmo. Então mantenha a proporção, tá? Pessoal, não precisa sair para comprar nada. Veja algo que você consiga medir em casa, assim, de preferência. O que você tiver aí, linha é normalmente todo mundo tem linha em casa. Professor, mas tem um monte de linha de cor diferente. Não tem problema, amarra elas juntinhas assim, e aí mede, usa o que vocês têm em casa, não precisa ir atrás. Se você não tiver absolutamente nada assim, vê, mas não precisa comprar também, vê com o vizinho, com o primo, com o tio,
alguma coisa, não precisa sair gastando dinheiro com isso, né? O importante é que vocês entendam isso aqui, tá bom? Aí eu coloquei lá no Moodle para vocês, é, já coloquei as informações da aula de hoje, dessa semana, e coloquei uma entrega também, essa outra tarefa, que é essa atividade. De preferência para semana que vem, mas eu vou deixar por 3 semanas. Eu deixei 3 semanas, principalmente por causa da questão do barbante, enfim, da linha e tal. Para vocês conseguirem fazer isso com calma também, não precisar sair correndo e fazer doideira, tá? E aí, então, tá lá a tarefa, né? No Moodle tá como uma tarefa para vocês entregarem, né? Então, vocês têm que fazer o upload da foto para eu poder ver como é que ficou. Para mandar pelo Moodle. Então, eu coloquei lá como lição para vocês, tá? Então, tá como lição lá. Vocês vão ter que anexar o arquivo da foto. Pode ser um escaneado também, enfim, do material de vocês. Vocês mandam lá pelo Moodle. Eu vou analisar por lá. Então, o passo a passo é esse: vocês vão tirar as medidas com o barbante, né? E vai reduzir na proporção. Então, vai diminuindo a proporção daquele jeito, de metadinha em metadinha, até chegar num tamanho que caiba na folha. Coube na folha, recorta, cola, e aí depois você vai ter que colocar a escala numérica que você dividiu aí. O meu coube em 16 vezes, mas pode ser que o seu seja um espaço maior e que não caiba em 16. Você vai ter que diminuir 32 vezes, por exemplo, aqui, que nem eu fiz. Ou pode ser que seja um espaço menor e caiba em 8 vezes, por exemplo. Enfim, vai depender da tua realidade. Então, não tem como você fazer a mesma coisa que eu, entende? Então, vai ficar diferente. Cada lugar é diferente e para cada representação, vai ter um resultado diferente. Então, tendo isso feito, a gente vai fazer alguns exercícios na prática para saber como que como que a gente aplica, né, esse conhecimento de escalas nos mapas que a gente conhece e vê na turma, tá? Então é isso, minha gente. Muito obrigado.